Você já ouviu falar em id, ego, superego? Para você não ficar boiando, para entender quando alguém fizer uma referência ou falar sobre isso, eu vou explicar para leigo. Então vamos lá. O, o que o Freud entendia? O cachorro cachorreia, o gato gateia, o pássaro passareia. O que eu estou querendo dizer com isso? O cachorro se ocupa em ser cachorro, o gato se ocupa em ser gato, o pássaro em ser pássaro. Então, o que o Freud entendeu? O que o Freud observou? Ele observou que o ser humano ele tem uma estrutura psicológica, né, para lidar com essa situação. O que o Freud entendeu e observou? Todos os animais, inclusive o ser humano, eles têm um instinto primário, aquele instinto que vem configurado já com o nosso ser. Então o cachorro ele vai fazer o que? Ele vai seguir os instintos dele. O que ele está no meio da avenida lá Paulista, você está passeando com o seu cachorro, ele de repente ele começa a fazer as necessidades dele aí, no meio lá. Ou quando você distrai um pouco, ele está lá cruzando com a outra cachorra. Então, esses são os instintos primários que ele tem, de sobrevivência, de comida, de acasalamento. E o Freud observou que nós também temos isso. Nós temos esse instinto primário. Então, ele denominou esse instinto como id. Então, o id ele é aquele instinto básico primário que nós temos, igual aos animais. Se você pegar um ser humano, aí uma criança, e levar ela para uma ilha deserta e pegar ela, trazer ela para cá com 23 anos, 23 anos, vamos supor, e ela vai fazer as mesmas coisas. Ela fala assim: eu quero sair, não saio sem roupa. Deu vontade de fazer minhas necessidades aqui, onde ele estiver, ele vai ter a vontade de fazer ali. Então, assim, esse é o instinto primário que o Freud identificou, e ele coloca lá numa instância, lá na cabeça, na nossa mente, como id. E ela fica lá guardada no inconsciente. Então ele entende assim, o ser humano tem. Quando eu falo que o cachorro, ele cachorreia, ele se ocupa só em ser cachorro e acabou. Ele não tem outras obrigações, outras pretensões. Mas o Freud identificou que nós, humanos, claro, a gente tem aquela regra de convívio em sociedade. Então, nossa estrutura mental deveria se organizar para entender isso. O que ele percebeu que nós criamos estruturas no cérebro para organizar isso. Então, nasce a figura do superego. O que o superego vai fazer ou representar? O superego ele representa os costumes da sociedade, todas as regras de convívio da sociedade que tem externa. Então ele vai e depois, para administrar esses dois, né, o id e o ego, aí cria-se na mente a figura do ego. O que o ego vai fazer? O ego ele vai acessar o superego e atender as demandas do id, que é que vem do nosso inconsciente, nosso primário, nosso instinto primário. Então, de repente, o id fala: poxa, eu estou com vontade de ir no banheiro. O ego vai falar assim: poxa, vou consultar o superego e vou ver o que o superego tem para falar. O superego vai lá e fala assim: você quer fazer, só que é o seguinte, você não pode abaixar as calças no meio da Avenida Paulista e fazer. Então você vai ter que procurar um banheiro e usar o banheiro adequadamente, se limpar, tudo direitinho e depois segue a sua vida. O ego, beleza. Então, id, eu vou atender suas necessidades, eu vou liberar você para atender essa sua necessidade básica, primária, mas com algumas condições. Então, beleza. Então, e segue assim. Então, o Freud entendeu que tudo se organiza dessa forma, e não há problema, né? Então,
na sociedade assim não há esse tipo de problema em conflito, né? É só, claro que o superego ele é moldado conforme a sociedade, né? Antigamente você usava nágua, ceroula. Hoje você não precisa mais usar, você usa uma cueca, alguma coisa. Na praia já é uma vestimenta em 1950 para hoje já é uma coisa diferente. Então, o ego ele vai acessando o superego e o superego vai ditando, né, desde que não haja conflitos, né, com a sociedade. Mas sempre nessa harmonia e entender entre um e o outro. Ou seja, olha, eu quero ir para o banheiro, eu vou, tá bom, você vai, mas seguindo alguns ritos e costumes aqui, dependendo da sociedade. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Olha, eu quero fazer eu quero me acasalar. E aí o Suego, tá bom, você encontrou alguém, um par perfeito, há um lugar específico para isso, uma hora para isso, e você não pode sair com qualquer um também, né? Ah, eu tô com vontade de ficar com aquela pessoa. O ID vai falar, olha, achei linda, maravilhosa, quero. Então o superego vai falar, se ela tem que querer, ela quer. O ego vai falar, pô, o ID, a gente tem que conversar com a pessoa para ver se ela vai querer. E o ID, tá bom, vamos lá, vamos atender a minha demanda. Vai lá, segue os ritos de flerte, namoro, e consegue. E o ID consegue satisfazer o desejo dele dessa forma harmônica. Então isso tudo está escondido dentro do inconsciente, está lá operando dentro do inconsciente. E não há nenhum problema. O problema acontece, que aí o Freud ele usa isso aí para entender, delimitar aonde vai, onde se esconde, para explicar que alguns traumas, alguns problemas que nós temos na infância, eles são problemas não resolvidos, eles geram demandas, eles geram alguns desejos conflitantes com a sociedade. E ele é guardado lá no instinto primário junto com o id. Então aí que acontece o problema. Aí o ego, ele fala assim, olha, eu tenho que lidar com a vontade dele de acasalar, de comer, de qualquer coisa que ele tem lá básico, e eu também agora tenho essa demanda que vem toda hora fluindo para fora. Aí é o que? É um trauma, é um desejo muito errado que ficou dentro lá, e você, claro, o superego nunca vai deixar você fazer isso. Nem a sociedade não vai, então o superego não vai deixar você fazer isso. E você tem aquele trauma mal resolvido, você tem aquela necessidade que se criou. E então, o que o ego vai fazer? Não. O ego vai falar assim pro superego, e aí? Não, o superego não, pelo amor de Deus. Então aí o ego, ele tem que administrar essa vontade que não... Porque, vamos supor, você tem uma necessidade de procriar ou fazer sexo com alguém, ele negocia, você consegue atingir seu objetivo. Você tem fome. Eu quero comer toda hora. O ego vai falar, não é toda hora, vamos comer isso. Nem tudo você pode comer, vamos lá, mas você é atendido nessas suas necessidades. Parcialmente, num tempo que você não queria, mas você é atendido de uma certa forma. O problema é quando começa a vir umas demandas vindo de traumas, de problemas mal resolvidos, que vêm junto com essas solicitações que estão lá no inconsciente, junto com o id, e o ego fala, não, pelo amor de Deus, isso não vai passar, isso não pode passar. Porque às vezes você está lá, essas demandas são de crianças, você não é mais uma criança. Você não é mais uma criança. E não dá para você fazer isso mais. Então fica o inconsciente isso fica lá no inconsciente, operando, interferindo, sempre gritando, sempre pedindo para ser atendido, e o ego lidando com os instintos básicos e essas demandas. E o superego dizendo, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então aí que começa o problema, aquele conflito do ego sempre está recusando, do ego sempre está barrando a essa demanda. Aí depois, na psicanálise, o Freud vai fazer outras avaliações